Fala galera, hoje eu tô aqui com o Israel. Quem é o Israel Silva, né? O pessoal fala, quem é Israel Silva? SOS Mentoria, né? Formado em fitoterapeuta, instrutor de suporte básico aí da vida e primeiros socorros, graduando também em nutrição, né? E tem uma empresa de suplementos chamada Naturon com mais de 7 milhões de seguidores aí nas suas redes sociais. Hoje o nosso bate-papo é com ele, tá? E aí, Israel, tudo bem? Vou falar igual Eu sou um carioca que agora mora em Minas, né? Bom demais, sou. Meio arrastado no carioca, né? Mas, negócios que marcam. Prazer, Bruno, tá aqui, cara. Eu conheço o Bruno, deve ter mais de 15 anos que eu conheço o Por Bruno. aí, por aí. Aí eu vi a evolução dele, tanto profissionalmente quanto na internet, né? A gente vai observando as pessoas, né? A gente vai vendo quem é visionário e quem não é. Aí ele me mandou o convite, eu falei, cara, não tem como negar um convite desse, né? Então, prazerzão estar aqui, cara. Vamos conversar, compartilhar e expandir conteúdo para esse povo aí. De Minas pro Rio de Janeiro De Minas novamente, pro né? Rio de Janeiro. Como é que foi a chegada? Tudo bem? Cara, foi tudo tranquilo, eu só desacostumei com o calor do Rio, velho. É. Cara, eu vi ali acho que 33 graus. Pra mim, acho que tava uns 45. E essa semana fez uns 40, né? Sim, sim. Eu tava, Acho que foi na segunda-feira. Foi complicado, foi tava vendo complicado. o povo reclamando e 41 com sensação térmica de 48 e eu já, nossa, como é que vai ser? Mas a gente aguenta, o ser humano é... E aí, Israel? Então vamos começar aqui nesse bate-papo incrível também. Muito obrigado, Israel, por aceitar, né, o nosso convite. Vou falar de Israel, vou falar SS Mentoria, Fica à que vontade. é quem eu vejo é muito ativo hoje também nas redes sociais, né, no seu dia a dia. E quem é você além do empreendedor, né? Como começou a sua história nas redes sociais? Como é que foi essa explosão aí? E aí a gente já começa aqui no primeiro bloco aqui dessa conversa já deixando insights aí pra galera que tá nos ouvindo, pra galera que tá com papel e caneta na mão anotando. Bom, toda carreira tem um início, às vezes até um início conturbado, né? Eu comecei literalmente depois da pandemia. Eu trabalhei 1 ano e meio, 2 anos no CTI, que eu também tenho minha passagem pela enfermagem. Só que as coisas que eu via no CTI meio que não é que me traumatizou, sabe aquela coisa que fica na. Cara, o Covid. Nós passamos por uma pandemia que trouxe traumas na vida de muitas pessoas. Eu nunca tinha passado por uma pandemia. Você já passou? Não é na sua época. O Ebola, você pegou o Ebola? Na Não, época do Ebola? Não é da nossa geração. não. Então é a nossa primeira catástrofe mundial, vamos dizer assim, né? Que dizimou milhares de pessoas. E eu via coisas no CTI que, cara, fiz 2 anos de plantão, falei, não quero isso mais não. Aí que eu comecei, fui fazer Uber. Foi uma coisa, cara. Aí eu falei, não, acho que eu vou pegar todo o conhecimento que eu tenho e vou cuidar das pessoas, não diretamente, mas indiretamente. Então eu deixei beira-leito, que a gente chama de beira-leito, né? E eu falei, não, eu vou cuidar do povo de uma forma mais indireta. Fazendo o quê? Levando o conteúdo que eu sei para casa, dentro da casa das pessoas, sem estar na casa das pessoas. Ou sem receber a pessoa no CTI, por exemplo. Então eu falei, vamos alertar esse povo? Eu acho que um pouquinho de conteúdo todos os dias, a pessoa vai absorvendo aquilo ali e daqui a pouco a pessoa adquire uma vida saudável sem perceber. Só porque eu tô ali influenciando, né? Então, o que me motivou? Primeiro, a minha saída do CTI, que eu precisava fazer outra coisa, obviamente, né? E ajudar as pessoas de uma forma indireta. Então esse é o seu grande propósito que eu vejo na internet, porque quantos vídeos hoje mais ou menos você coloca lá por dia? É um tempo muito grande, né? Que Uhum. você se abdica seu de fazer outras coisas para levar informação então para as pessoas no dia a dia, né? Tava falando aqui, quantos vídeos hoje você coloca lá na internet por dia? Eu coloco 5 vídeos por dia, em todas as redes. Instagram, SOS Mentoria da Saúde, TikTok, Quai, Facebook e YouTube.
5 vídeos por dia. Aí você me pergunta, você deve estar se perguntando assim, cara, da onde esse cara arruma tanto conteúdo? Porque se você fizer a conta, dá quantos vídeos por mês? 150 vídeos no mês, mais ou menos. Cara, tem conteúdo. Pior que tem. Todo dia tem conteúdo, não tem? Todo dia tem. E aí, em que momento, assim, ô Israel, você percebeu, né, que... Porque, assim, você precisava criar os vídeos, precisava falar. Eu vejo você muito falando sobre essa área da saúde, né? Em que momento você percebeu que a alimentação e a saúde seriam o seu propósito, né, de vida? Em que momento você olhou assim e falou, cara, preciso falar sobre alimentação, preciso falar sobre saúde, preciso ser esse diferencial? Porque muita gente, quando vai influenciar pessoas, às vezes querem falar de tantas outras áreas e você pegou um nicho que a gente está vivenciando, né? Em que momento, assim, você falou, preciso falar sobre isso? Você usou a palavra certa. As pessoas vivenciam a vida não saudável. Então, quando eu entendi que a longevidade só acontece a partir de uma vida saudável, eu falei, eu preciso falar sobre isso. Mas eu preciso ser exemplo também, né? Então, eu comecei a observar a vida das pessoas. Pessoas, um parente, um amigo. Eu tinha muitos amigos na construção, ficava observando os caras não se cuidam, e os caras não bebem água, os caras não comem direito. Muito sobre isso, né? Vou martelar a cabeça desse povo aí. E eu comecei a perceber que as pessoas estavam adoecendo, e era o que eu vivenciava no hospital. As pessoas estavam adoecendo, cara, por falta de comida. Por falta de se alimentar bem. Tanto, eu trabalhei no CTI, que infelizmente existem profissionais e profissionais, né? Sim. E eu ficava observando a área de nutrição do hospital. Precário. Como é que subia a comida do paciente, você olhava assim? Não é possível que esse paciente vá comer isso. Eu não questionava ninguém, mas algo dentro de mim ficava assim, isso aí não tá certo, não. Aí subia comida, por exemplo, para o acompanhante. A mesma comida do paciente, a mesma comida do acompanhante. Não pode. O acompanhante vai viver de quê? Se a comida do paciente é ali, sem sal, aquela coisa, né? Mais tranquila, até porque o paciente está passando por uma situação que requer também uma restrição. Mas o acompanhante está passando por restrição também? E outra coisa, quando esse paciente recebia alta e ia para casa, por que não ia com ele também uma orientação de nutrição, de alimentação? Nunca vai. Tipo uma lista, fazer, tipo um plano alimentar. O senhor precisa manter isso aqui por, um exemplo, 3 meses, tá? A pessoa vai orientada para casa. Não, isso não acontece. Me aponta um hospital que tem esse protocolo. Deve ter, mas são poucos. Sim, e isso é muito legal, assim, de se falar, né? A gente tá falando sobre construção civil, a gente tem bastante gente que nos segue, que é a minha área também hoje, né? E aí você tem também uma empresa, né? Chamada Naturon, de suplemento, né? De suplementação. E aí ela nasceu de quê? Nasceu de uma dor pessoal ou de uma oportunidade mesmo de mercado? Ou foi uma junção dessas duas coisas? Foi uma junção. Claro que quando você vai empreender, você precisa saber aonde você está empreendendo, né? Para você não dar com o cara no muro. Só que eu comecei a ficar chateado com as pessoas sendo enganadas na internet. Compre esse suplemento aqui, que ele vai te dar mais 30 anos de vida. Compre isso aqui e ganhando dinheiro nas costas das pessoas. Com preços absurdos. Aí eu falei assim, não, eu preciso, pelo menos para os meus seguidores, eu preciso criar uma marca de suplementos que eu possa ajudar eles com um preço justo e com um suplemento 100% natureza. E não placebo, e não uma coisa ali, sabe? Que possa estar vindo de alguma forma enganando as pessoas. Então eu cansei de ver isso na internet, as pessoas sendo enganadas na internet, caindo em golpe. Falei, não, eu preciso lançar um produto. Eu comecei a Naturon. E tá aí. E aí, qual foi o maior desafio, né? No início, né, da empresa, qual foi, assim, você... Porque, assim, pra gente que empreende, o começo é muito difícil. Porque vem medo, Sim. Vem tantas outras coisas junto disso, né? Às vezes a gente acha que não é capaz, alguma coisa assim. Mas qual foi o seu maior desafio para quem tá iniciando também? Para quem quer empreender e tá falando, poxa,
eu quero empreender, eu quero fazer diferente, mas vem alguma coisa na tua mente, dá esse insight aí pra galera que tá nos ouvindo. Aqui, ó. Corte muito bom aqui, ó. O medo te impede de ficar rico. Você tem medo de empreender, de fazer alguma coisa na sua vida? O medo te impede de você subir financeiramente, ficar rico, abrir uma empresa, comprar um carro novo. Então, o primeiro desafio era vencer o medo. Porque já aconteceu com vocês assim, ó. Você monta um plano na sua vida. Não, eu pretendo empreender nisso. Mas quando chega na hora, não bate um frio na barriga? Será que eu faço ou não faço? Esse medo, no finalzinho do penhasco ali, você se jogar na vida, esse medo é o que te trava de ser feliz. Não só a vida financeira, relacionamento, um casamento. Por que você não pede sua esposa em casamento? Ou sua namorada em casamento? Medo. Ah, que eu não tenho dinheiro. Ah, que eu vou botar ela onde? Casa aparece, dinheiro aparece e a coisa flui. No mundo do empreendedorismo é a mesma coisa. Ah, que minha empresa não vai vingar. Você sabe se vai vingar ou não. Você tem uma bola de cristal, você está adivinhando. E outra, a coisa só vai vingar se você fizer vingar. Se você já pretende abrir um negócio pensando em não dar certo, aquilo ali já deu errado há muito tempo. Então, o primeiro passo, vencer o medo. Vencer o medo, pronto. Felicidade. O resto vem. O resto vem. É porque, assim, a gente acha que nunca é capaz, né? Nunca é capaz, né? Eu lembro que quando eu comecei a minha empresa foi assim também. Eu achei, pô, mas fulano não conseguiu. Porque a gente sempre olha ao nosso redor, né? Sim. E a gente fala assim, a gente quer pegar exemplo de outras pessoas, de um ou de outro, e na realidade, às vezes tem algo dentro do nosso coração, e já aconteceu comigo de eu montar um plano, tá, Jael? E ver esse plano sendo formado com outra pessoa e essa pessoa conseguindo. Quando eu olhei assim, falei, poxa, eu montei esse plano aqui, mas aí eu deixei pra lá e de lado. Daqui a pouco parece que esse mesmo plano foi pra outra pessoa, ela abriu o negócio, ou fez assim, ou trabalhou desse jeito, e a coisa fluiu de uma forma, e a empresa é muito grande. Aí eu acho que assim, o que você falou é uma grande realidade. O medo é uma coisa que trava muita gente. E a gente tá acostumado a ser CLT, né? É. A nossa vida veio de ser CLT, né? É. As pessoas têm medo de sair da zona de conforto. Sim. O CLT é uma zona de conforto. Assim, não é que, pra vocês me entenderem, uma zona de conforto que te dá um salário fixo todo mês. Mas aquilo ali, você não pode evoluir? Pode ganhar um pouco mais, Pode né? ganhar um pouco mais? Claro que pode. Eu saí do CLT, eu era CLT, ué. Só que o negócio é que a galera vem com uma mente dizendo assim, ah, eu vou ser agora, vou empreender, eu vou trabalhar menos. E na realidade... na realidade Você vai empreender, você vai trabalhar mais. Você vai trabalhar mais horas por dia. Vai. E assim, mas você vai trabalhar pro seu próprio negócio, né? Sim. Você vai ver as coisas evoluindo. Não é de uma hora para outra, igual Não. o pessoal acha, né? Às vezes o pessoal olha assim pra situação e acha, pô, eu vou empreender e daqui a um ano já vou estar ganhando milhões. E, na Andando realidade, de Porsche. não é isso, Não. né? E às vezes tem coisa que a gente trava, né? Também a gente tem que saber ali segurar pra saber no momento certo de... Porque às vezes ele acha assim, ah, eu vou empreender e final de semana eu vou viajar. E na realidade não é isso, né? É, você falou que a gente trabalha mais. Entretanto, uma coisa que eu aprendi, ó, você é empreendedor. Tudo tem seu momento. Para tudo tem a sua hora. Então você tem que saber separar trabalho e família. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu aprendi que sábado e domingo não é dia de trabalhar, ué. Sábado até acontece de trabalhar. Tô falando para um mundo onde você tem o seu negócio. Não tô falando de CLT. Você tem o seu negócio, sua empresa. Ok, domingo não trabalho. Desliga o celular, domingo é para minha família. Eu poderia até fazer assim, sábado e domingo é para minha família. Às vezes até eu faço isso. Ó, sábado e domingo eu não atendo ninguém, não marca consulta para mim, eu não falo com ninguém. O máximo que eu atendo é meu sócio. Acabou. Por quê? Eu já trabalho de segunda a sexta. E meu filho fica onde? E minha esposa fica onde? Você entendeu? Sim. Então a gente precisa também separar isso, porque tem muitos caras que fazem o seguinte. Não, eu preciso trabalhar.
domingo a domingo, eu tenho que pagar as contas, que não sei o quê. Aí você vai e perde a família, porque você não passeia com seu filho. Você não passeia com sua esposa. E você perde aquele tempo ali que você não consegue voltar mais atrás, Não né? volta, não adianta. Se você não participar da infância do seu filho, por exemplo, não volta. Seu filho, como é que uma pessoa vai diminuir? Vai voltar? Não tem como, Não dá. E o tempo passa rápido, né? Passa rápido. Então, aí é um insight já para você que vai empreender. Claro que tudo é uma ressalva, né? Vai ter dias que você vai ter que trabalhar um domingo ou outro. Sim. Isso é normal para quem entende. A gente está falando com pessoas aqui idôneas, né? E aí, Israel, então, por que os profissionais da construção civil geralmente se alimentam mal? Isso aqui já é um corte para a gente aí. Na realidade, é um grande problema que eu vejo. Eu já trabalho com obra aproximadamente aí 17, 18 anos. Já tô aí na construção civil. E toda obra que eu vou, vejo isso. Às vezes a gente não almoça direito, ou não come uma fruta, não bebe água. Acho que esse é um... Por que você acha, assim, que os profissionais não se alimentam? Ou se alimentam mal, na realidade? Então, com todo carinho, né? A gente não tá aqui para ficar ditando regra, nem batendo, né? Mas com todo carinho eu preciso falar, até porque vocês precisam saber disso, né? Para vocês aderir, sabe? Pegar isso para a vida de vocês e, por exemplo, quando você for para a obra amanhã ou segunda-feira, né? Você fala assim, pô, aquele cara falou isso, eu vou ter que mudar isso na minha vida. É uma reflexão. Pega isso como uma reflexão. Eu nunca vi pedreiro comer bem, um pintor comer bem, um marceneiro comer bem, um canteiro de obra. Eu já trabalhei em canteiro de obra com meu pai. Meu pai é eletricista, né? Já trabalhei com ele, já trabalhei com meu irmão, quebrando apartamento, com reforma de banheiro. E eu, assim, eu mesmo não comia, cara. Na época. Eu era magrinho, né? Aquela... Nossa! Lembra não? Coisa horrível. Só que os caras não bebem água. Os caras não comem direito. Olha só. É ou não é isso? Preste atenção. O café da manhã de vocês, ou é um pão na manteiga e dois dedinhos de café, ou é um pão com mortadela e 2 dedos de café. Tô mentindo? Não, é eu rindo aqui. Aí, ó. A cara nem dia queima. Dia a dia. 7h30 da manhã, certo? Uhum. Só vai comer meio-dia. Aquela marmita ali, o que vem de casa, que a mulher preparou. Uhum. Não, arroz com feijão, o negócio é tranquilo. À tarde, ou é a mesma coisa do café da manhã, ou só aquele dois dedinhos de café, ou nada. E depois é a janta quando chega em casa. Teve alguma refeição decente? Teve alguma, assim, alguma coisa que vai contribuir beneficamente para você ter no seu organismo os 3 macronutrientes que a gente precisa? Vou dar um exemplo. Gordura, proteína e carboidrato de forma adequada, na quantidade adequada? Vitaminas e minerais? Aí o pessoal deve estar pensando assim, ele não sabe o que é o canteiro de obra, a gente não tem tempo para nada. Não, a gente não para, porque tem que adiantar, porque tem que entregar a obra. Vou fazer uma pergunta para vocês. A maioria do povo que trabalha no canteiro de obra, Bruno, não é carteira assinada, certo? Você pega aquela empreitada ali, precisa devolver, faz um contrato com a empresa e tal, mas não tem nenhum ali que é carteira assinada, certo? Ou na maioria das vezes. Sim. Se acontecer alguma coisa com a sua saúde, você ter que ficar em casa e não conseguir trabalhar, quem vai cuidar da sua família? Eu fiz uma pergunta dessa, mas eu fiz de uma outra forma em relação à EPI. Fiz um podcast uma vez, aí o pintor me questionou sobre isso. Aí eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, se você se acidentar na obra e ficar inválido na cama em casa, quem vai sustentar a sua família? Porque geralmente só o homem trabalha. Assim, às vezes a mulher tem um bico, também trabalha para ajudar. Mas na maioria das vezes só quem leva o pão de cada dia, o sustento é o homem. E se você se invalidar? Se você ficar sem saúde para trabalhar? Então, pega essa reflexão. Se você não se cuidar,
quem vai cuidar da sua família quando você adoecer? Então você precisa se cuidar, cuidar do seu organismo, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, para você ficar são, limpo, para você trabalhar e automaticamente você continuar cuidando da sua família. Ô, Jael, e qual a dica que você deixa pra gente, então? Que eu acredito que quem tá ouvindo ali vai estar com papel e caneta na mão, anotando, tá? Pra ter pelo menos uma alimentação básica ali no dia a dia. Por quê? Eu sei que às vezes tem lugar que a gente trabalha que não tem uma geladeira pra você colocar um alimento. Você sabe como é que é ambiente de obra, que o seu pai é eletricista, né? Igual você falou, você vivenciou isso. Então, nesse ambiente de obra, o que que daria, assim, pra gente comer no intervalo, de quanto em quantas horas, pra aquele camarada ali que tá falando, cara, eu tô vendo esse podcast hoje aqui e eu quero mudar a minha alimentação, quero ser... Não importa o que passou pra trás. Que ele quer iniciar hoje nesse pontapé inicial, coisas básicas que dá pra ele utilizar no dia a dia. Qual a dica que você deixa aí pra gente? Esquece o pão com mortadela. Já tira o pão com mortadela. Deixa o seu cafezinho, óbvio. Mas por que não começar o dia com uma boa refeição? Se você pegar, por exemplo, geralmente não tem tempo de tomar café em casa. Você vai tomar café na obra. Então, ou pede a esposa, ou... É rapidinho ali, ó. 2 ou 3 ovos mexidos, leva o pão, fruta e o seu café. Eu mudei muito? Não. Não mudei muito. Ah, eu gosto da manteiga no pão. Coloca a manteiga no pão, mas leva ali 3 ovos mexidos, pra quem gosta de comer bastante, né? Ou 2 ovos mexidos, coloca no pão, uma marmitinha, pão com ovo, uma fruta, sua escolha, pode ser banana, porque você precisa de energia pro canteiro de obra, né? Então pega uma fruta calórica, coloca, chega lá, passa um cafezinho, pronto, café da manhã. Ah, 10 horas, deu fome. Fruta, rapidão. Enquanto tá cortando uma parede, pintando uma parede, para um pouquinho, peraí, 10 minutos, come a fruta. E vou te falar, a gente fala muito de tempo, mas na realidade você vê uma galera direto no celular, pô. Quanto tempo que é pra ver um Reels? Quanto tempo que é pra mandar alguma coisa engraçada pra alguém? Exatamente. É no momento que você pode cortar ali e falar, cara, vou parar aqui 5 ou 10 minutos. Isso não vai matar ninguém. Bruno, na verdade as pessoas sabem o que fazer. Mas às vezes elas querem ouvir de outra pessoa. Sim. Eu tô falando uma coisa aqui que eles estão assim... mas eu... quer saber? Eu sei. Pior que eu sei, viu? Na casa de todo mundo aí tem fruta, né? Por que não leva uma fruta pro trabalho? Então tira esse negócio de mortadela, ultraprocessada. A gente vai falar disso também depois. Sim. Mas tentem se alimentar corretamente. Com proteína, carboidrato. Tem como levar isso pra obra? Tem sim. Leva na bolsinha ali, E o ó. alimento, ele influencia mesmo no rendimento físico e mental na obra mesmo? Isso só é um mito? Não, influencia, não é mito, não. Se você... Ó, eu costumo dizer assim, ó. Você é o que você come. Então, se você é um panguão na obra, um cara lerdão, ou você tem algum problema mental, ou você come mal. Sim. Sabe aquele cara que não aguenta carregar um balde, um saco de cimento? Será que aquele ali é você que tá mal? Sim. De mente, cara desorientado na obra, ou você mesmo que é desnutrido? Porque as pessoas estão desnutridas e nem sabem que estão desnutridas. Muito né? bom assunto. Então, assim, às vezes você vê aquela pessoa magrinha na obra, assim, aquilo ali tem saúde, magrinho. Aparência é diferente de saúde. A gente vai chegar nisso aí. E, assim, aproveitando, né, que você tá falando sobre isso, porque às vezes a pessoa acha que assim, dá pra então, pelo que você falou, dá pra ter uma alimentação básica gastando pouco. Porque às vezes a pessoa acha assim, mas se eu for fazer... Você não tá falando de dieta aqui. Não. Você tá falando de uma alimentação básica pro ser humano viver. Sim. Ainda mais no ambiente de obra que a gente gasta muita energia, trabalha no sol o dia todo. Outro problema também que eu vejo em obra direto, e eu até me cobro por isso, é sobre beber água. Tem dia que eu falo, cara, bebi muito pouca água. E isso acho que acontece muito no ambiente de obra. É o que mais acontece. E influencia muito também, né? Quais os problemas aí que a pessoa pode ter por não tá se alimentando bem, você falou, e sem essa falta de água, né? Beber água é um hábito. Quando você entender que o seu corpo é quase 70% água, às vezes você tem
enxaqueca, constipação intestinal, pele ruim, pele seca, falta de função cognitiva. Sabe aquela pessoa que tá assim? O que eu ia falar mesmo? Esqueci o que eu ia falar. Às vezes as suas células do seu cérebro estão desidratadas. Ah, eu tenho constipação intestinal, não vou no banheiro todos os dias. Ah, nossa, tô com a mente cansada hoje, cara. Água. Água. E quanto de água, né? O ser humano precisa de, no mínimo, vou colocar de forma geral, tá? Tá bom. 2 litros de água pra frente. Tem gente que precisa de mais. Por exemplo, eu tomo 4 litros de água. Mas tem gente que 2 litros tá muito bom, tá excelente. Mas não menos que isso. Você sabia que só o seu intestino pega quase 1,5 litro de água sozinho? Só o nosso intestino. Uhum. Aí a pessoa fala assim, a gente pergunta, eu pergunto pros meus pacientes, quanto de água você toma? Eu bebo muita água. Tá. Muito quanto? Não, 1,5 litro não tá bebendo água. Por isso, olha só como é que o nosso organismo, você perguntou sobre se influencia, né? Uhum. Se você não bebe água, ele dá prioridade para os órgãos que precisam mais de água. Sim. Intestino, né? Coração, são os órgãos né? Que tem mais influência no nosso organismo. Então ele suga da onde não precisa tanto. Sim. Aí você tá assim, nossa, meu cabelo tá caindo. Tá sugando água do teu cabelo. Ué. Seu cabelo não é tão importante nessa situação pro teu corpo. O intestino é importante. Aí você tá assim, nossa, tô com uma enxaqueca. Ai, cheguei na obra, nossa, cara, tem uma dipirona aí, alguma coisa, que eu tô com enxaqueca absurda. Você bebeu água? Às vezes é o simples, né? Um simples, é beber água só. Eu cheguei, aí muita coisa pra resolver, né? Que eu fui resolver outras coisas, não sei o que. Sim. Um calor absurdo. Peguei uma desidratação. Meu corpo desidratou em 1 dia e meio. Eu comecei a me sentir mal. Fiquei. Você fica estressado, você fica nervoso, daqui a pouco você começa a ficar mal, dá calafrio, a urina fica dessa cor aqui. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, nossa, é água. Aí eu entrei num processo de hidratação, que tem como fazer, né? Aí hoje já tô me sentindo bem melhor. Sabe quando você fica meio... Sim. Você chega na obra assim, pô, hoje não é meu dia, cara. Você bebeu água? É um pecado de muita gente, cara. E o que você diria pra quem acha que comida é saudável, né? Aí você fala assim, pô, Bruno, mas a gente tá falando sobre empreendedorismo, mas pra você ser um empreendedor, você precisa estar com a tua saúde legal. Não adianta. Quem doente vai querer empreender, quem doente vai conseguir produzir. Nada, Porque às produz nada. vezes a produção dele, ô Jael, tá baixa por alguma coisa de saúde, né? Por algum problema que simples às vezes, né? Claro que tem coisas que você precisa tratar, né? Fazer melhor. Mas tem coisas, às vezes, que é simples, né? O que você diria pra quem acha, assim, que comida saudável é uma frescura? Porque tem gente que fala isso é frescura, não precisa não. E não sei o quê. A gente vê muita gente falando sobre isso. É, eu já vi também. E eu dou risada, porque, assim, que, na verdade, dieta, comer de forma saudável, não é dieta. É o certo. As pessoas, você tá... Por exemplo, se você chegar aqui com tocinho, torresmo, é bom torresmo, né? Mas se você chegar aqui com salame, com linguiça calabresa, com um montão de ultraprocessado aqui, fala, Rael, eu falo assim, cara, obrigado. A primeira pergunta que a pessoa faz, ué, por que você tá de dieta? Não, é porque eu não como porcaria e o certo é você não comer porcaria. Então, assim, não é que é frescura, é o certo. Pega e dá Coca-Cola pro seu cachorro pra ver se ele toma. Se ele tomar, ele vai adoecer. Pega a Coca-Cola e coloca no radiador do seu carro. Vai fazer bem pro seu carro? Mas aí o pessoal fala que tem Coca Zero agora, né? Ah, Nesse calor, o pessoal você quer fala... tocar nesse ponto mesmo? Eu vou falar, hein? Ué, tem que falar pra gente saber, né? Porque assim, às vezes a pessoa fala, mas eu tomo uma Coquinha Zero. Qual o problema disso, assim? Tá, peraí, deixa eu terminar outra pergunta que você fez sobre a frescura. É. Sabe quando você vai
descobrir que não é frescura comer corretamente quando alguém da sua família adoecer. Quando você adoecer. É sempre assim. Quando a doença bate na porta, assim, ó. Vou ter que iniciar uma vida saudável. Mas por que você tem que esperar a doença bater na porta? Ah, não, eu não faço nenhuma atividade física. Aí o ciático vai, ataca o ciático. Aí hérnia de disco. Fibromialgia. Aí você vai, nossa, preciso da musculação. Mas por que não iniciou a musculação antes? E outra, não pensem vocês que trabalham no canteiro de obra que vocês não precisam de musculação, tá? Não, eu não preciso de musculação porque eu já faço exercício na obra. Exercício de obra é esforço físico. Não é trabalhar a musculatura. Você faz esforço físico. Carrega um balde, leva um saco de cimento, leva um carrinho de mão cheio de areia. Atividade física para resistência muscular é exercício contínuo. Exercício contínuo. 10 ou 15, descansa. Isso é fazer uma ativação e fortalecimento muscular. Exercício de obra, ou aliás, atividade de obra, não é exercício físico, é esforço físico, né? Agora, eu vou falar porque o povo, eu vou levar pro lado da hidratação, tá? Uhum. Porque eu já vi na obra assim, ó. Nossa, calor, uma sede. Compra Coca pra nós lá. Coca-Cola mata sede aonde? Água mata sede. Água te hidrata. Ah, não. Faz o seguinte. Compra uma coquinha zero pra gente. É a mesma coisa ou é até pior. É melhor você tomar Coca-Cola normal, então, Que isso, Rael? Não, Vou explicar pra vocês. Eu estudei a Coca Zero. Minha sobrinha, ela é técnica em alimentos, né? Ela também estudou Coca Zero no laboratório. Realmente é zero. Parabéns. Sódio lá embaixo. Parabéns. É só isso a informação? Você vê os profissionais da saúde na internet? Não, você pode tomar uma coquinha zero todos os dias no processo de emagrecimento que não vai dar problema nenhum. É mesmo? Por quê? Ah, não, é zero caloria e não tem sódio. E os outros componentes? Porque a única coisa que presta na Coca Zero é a água e a cafeína. Acesulfato de potássio, dos adoçantes industrializados, isso tudo, lá na frente, vai te dar uma resposta negativa. Daqui a pouco você está com insuficiência renal, cálculo renal. Não estou dizendo isso a curto prazo. Isso aí acontece a médio e longo prazo. Só que por que eu estou falando isso? Porque os profissionais da saúde, principalmente da nutrição, infelizmente, estão receitando a Coquinha Zero para todas as pessoas, influenciando, às vezes influenciadores com milhões de seguidores. Pode tomar uma Coquinha Zero todos os dias na sua refeição que não faz mal nenhum. Aí, eu fiz uma conta, que ninguém fala isso. Fiz uma conta assim, ó. Uma Coquinha Zero, né? Vamos falar da latinha pequena. A pessoa faz geralmente ali 2 refeições maiores, que é o almoço e a janta, com uma Coquinha Zero. Então vou colocar 2. E se o processo de emagrecimento dessa pessoa durar 1 ano? Você está influenciando ela a tomar 2 Cocas Zero por dia. Se ela tomar uma, são 365 no ano. Se tomar 2. Quer dizer, você está tomando 700 Coquinha Zero no ano. Isso não vai te fazer mal não, né? Não vai fazer mal, não. E outra coisa. A Coquinha Zero, quando você toma, a Coca-Cola normal, em geral, né? Qualquer refrigerante. Quando você toma, as suas papilas gustativas que estão na sua boca detectam o quê? Açúcar. Certo? Ah, não, mas a Coca Zero não tem açúcar. Mas tem um adoçante que faz parecer ter açúcar. Então, suas papilas gustativas detectam açúcar. O seu organismo manda uma informação pro seu pâncreas e fala assim, ó, produz insulina, que tá vindo molécula de açúcar aí. Se você toma Coca Zero, tá entrando açúcar? Então você tá produzindo insulina, o hormônio da insulina, desnecessariamente.
Porque não tem um receptor. Não tem a molécula de açúcar para ser quebrada pela insulina. Então você está produzindo de forma excessiva. A insulina não tem receptor. A longo prazo você vai desenvolver diabetes tipo 2. Rapaz, acho que ninguém esperava por isso, né? Por Ninguém essa fala aula isso. aqui pra gente, pô, Jael, é bom a gente saber disso, né? Pra gente que trabalha em obra, então, a gente toma muito refrigerante no dia a dia, às vezes, um compra, o outro pede, vai, assim, a hora do almoço, às vezes, até pra comida, que entre aspas, que a gente fala, não, pra comida ficar melhor, porque às vezes a gente come muito mal, né, igual você tá falando. Então, dá pra entender que dá pra gente comer saudável, a gente já pegou esses pontos aqui, e dá pra cortar algumas coisas que não atrelam em nada, e a longo prazo a gente vai ter um problema, né? E qual o primeiro passo, assim, primeiro sinal que o corpo dá quando algo está errado? Pra gente detectar hoje. É igual você falou, você teve esse problema, né? Agora essa semana, um pouco de falta de água e tal. E aí você logo observou. Mas no dia a dia da gente, por quê? Principalmente a gente, que às vezes tem que prover para nossa casa, a gente demora muito para ir no médico, para fazer um exame. O negócio tem que apertar muito, porque você é o provedor. Na maioria que eu tô falando aqui, às vezes trabalha por diária. Então, se ele não trabalhar, ele não Não recebe. recebe. Então, aí o que ele faz? Vê doente, ele vai já sentindo alguma coisa, e aquilo vai protelando por anos. Tem pessoa aqui por anos, que aí depois, quando descobre, fala, poxa, mas tá nesse caso. Por quê? Porque não tratou lá no começo desse problema, né? Então, assim, tem algum sinal que o corpo dá quando, igual você falou, a gente sente dor de cabeça, mas tem algo mais grave, assim, que a gente pode falar, pô, eu não tô produzindo bem, eu não tô conseguindo ter atenção. Como é que isso funciona? Nosso corpo dá sinal de tudo, né? Desde uma enxaqueca, não estou dizendo uma leve dor de cabeça, que aquilo ali veio e passou. Uma pessoa tem uma enxaqueca diária. Nossa, tem alguma coisa errada. O nosso corpo, ele dá outros tipos de sinais, né? Tremedeira na mão, né? Às vezes uma dermatite, constipação intestinal, como eu já falei. Aí, de repente você tem uma diarreia, né? O fígado começou a trabalhar mal, tem azia, refluxo, sabe? Aquela coisa que vem aqui, aquilo ali, o estômago não está produzindo corretamente o ácido clorídrico, né? Então, assim, você sentiu uma coisa no dia e no outro dia não sente mais, é uma coisa. Você sentir aquilo ali por muito tempo, se você não parar um dia para resolver, mas eu vou perder a diária. É melhor você perder. Você não está perdendo a diária. Olha só a visão de negócio agora. Visão de negócio aplicando na sua saúde. Eu vou perder minha diária. Você não está perdendo a sua diária. Você está ganhando a sua saúde. Então, falta um dia, vá lá, faz exame. Então você precisa fazer, Duvido. Bruno, tem quanto tempo que você faz exame de sangue para contagem de vitaminas e minerais? Muitos anos já que eu não faço. Aí você vai fazer um exame, B12 está lá embaixo. A B12 é uma das principais vitaminas do nosso corpo que te dá vitalidade, vontade de viver, raciocínio, evita fadiga, cansaço, procrastinação, aquela coisa toda. A B12 é maravilhoso. Vitamina D. Quantas pessoas têm queda de cabelo, má produção hormonal por causa de falta de vitamina D? Às vezes falta de magnésio. Pessoas que ficam gripadas, toda semana tá gripado. Por quê? Eu tive uma época que fiquei assim. Falta de zinco, falta de selênio, falta de vitamina C. Não faz exame pra saber como é que tá. Sim. Aí fala assim, não, eu vou suplementar por conta própria. Você não sabe quanto que tá suas vitaminas. Isso tudo influencia na sua resposta no seu trabalho, no seu empreendedorismo. Então, faltar um dia de trabalho para resolver assunto de saúde não é perda de dinheiro, não. Você vai perder dinheiro lá na frente, quando você ficar internado. Aí você vai ver o que é perder dinheiro. E agora a gente vai falar um pouco sobre o empreendedorismo da Naturon, tá? Que é a empresa que você tem. Cara, eu tô aqui uma aula grande, depois eu vou querer ver cada detalhe, assim, e saber que coisas que a gente faz e erra no dia a dia, no básico, entendeu? Que a gente vai sentir depois lá na frente. Às vezes a pessoa fala, pô, mas esse assunto não tem nada a ver com o negócio. Cara, não cuida da tua saúde pra você ver se seu negócio vai pra frente. Não vai.
Vai Não dar vai. ruim, vai ter uma hora que vai dar problema. Quer ver? Vai ter um problema, porque problemas surgem durante o seu negócio, né? Aham. Vai surgir um problema que você não vai saber lidar com aquele problema. Que você poderia lidar. Mas a sua função cognitiva, a sua mente, a sua concentração não vai deixar. Por quê? A falta de vitamina é tão grande que você fica estressado, fica ansioso, aquilo tudo começa a ficar um borbulhão, né, de coisas, embola um montão de coisa. Mas por que tá assim? Porque a sua saúde não permitiu você lidar com o problema. Se você tivesse 100% bem fisicamente e emocionalmente, se você tivesse 100% bem, você lidaria com aquele problema de uma forma muito tranquila. Entendi. Isso é muito bom, assim. E falando sobre empreendedorismo, né? Sobre a Naturon, que é a empresa de suplemento sua, qual foi a decisão mais difícil que você tomou com a Naturon, assim, pra gente, pra quem tá começando também, porque a gente toma decisão toda hora. Uhum. Quem empreende é assim, né? Uma hora está tudo muito bem, a gente nunca navega na água mais tranquila, né? A gente sempre tá navegando, ainda mais hoje, para quem empreende no Brasil. Sim. Com tudo isso que tá acontecendo, esse ano também, como é que já tá essas taxações e tudo isso. Mas qual foi a decisão que você tomou, assim, que você falou, caraca, tem que... Fala pra gente, abre pra gente aí. Não deixar a ansiedade tomar conta de mim. Nos primeiros meses da Naturon, é que você fica fantasiando as coisas. Não fantasia as coisas. Porque você fica assim, olha só que coisa interessante. A minha fantasia era o seguinte, eu vou lançar a Naturon, eu tenho milhões de seguidores. Eu acho que no primeiro mês, eu vou vender 100 mil no primeiro mês. Pense num cara frustrado. Pense num cara frustrado. Por quê? Você primeiro precisa esquentar o teu público. Teu público não vai cair na tua de cara. Então vai esquentando o público, né? Vai falando ali, vai postando vídeo. Você vai mostrando, ó, tô com um suplemento aqui, vai fazendo vídeo, vai conversando com o povo. Aí a galera... Eu costumo dizer que a galera fica assim, ó. Sei. Aí fica esperando. Segundo, até confia em você, gosta de você. Mas você começou a vender. Aí o povo tá assim, já quer ganhar dinheiro nas minhas costas. De cara o povo não entende. Depois o povo vai entendendo. Só que isso, cara, te bate uma ansiedade e você tá vendo que não tá vendendo e taca vídeo e não vende e bota tráfego pago e não vende. Então, controlar a ansiedade, nesse caso, pra mim, foi o meu maior desafio. E hoje a gente tá no... A gente trouxe aqui uma psicóloga, né, Pamela. Ela teve aqui, falou sobre ansiedade, síndrome de burnout. Sobre essa ansiedade que a gente tem, né? Porque, na realidade, a minha vontade também... Hoje eu tenho uma empresa, né, de pintura. E a minha vontade é ter milhões de clientes. Graças a Deus, a gente tem bastante cliente. A gente aprendeu a trabalhar na internet. Mas você acha que, assim, uma empresa hoje que tá fora da internet, a internet te ajudou muito? Muito. Como empresa agora? Uma empresa que tá fora da internet hoje, quebra. Vai quebrar. Eu conheço um cara que tinha olha só, uma oficina. E a oficina dele, uma evolução absurda. Um galpão, né? Uma coisa maravilhosa. Só que ele com internet é zero. Falei, ó, se você não for pra internet, tu quebra. Não que não vai quebrar, que eu tenho muito cliente. Daqui a pouco abriu uma oficina ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, quebrou. Por quê? A internet é a porta hoje. Se você não aposta na internet hoje, o teu negócio quebra. Não importa o que você faça. Eu vendo bolo. Ok, vai pra internet. Eu vendo um docinho, um bombom, um chocolate, vai pra internet. Ah, eu mexo com tinta, igual o Bruno. Não interessa o que você faz. Vai pra internet. Você acha que a galera, tipo assim, se acostuma a ganhar aquilo ali que tá muito bom? E aí Sim. depois esse que ele acha que é bom vai começando a diminuindo pra quem tá fora da internet? É a zona de conforto. Eu nunca me senti confortável naquele salário. Sim. Porque você vai descobrindo o seu potencial. Potencial da sua empresa. Entendeu? Tem empresas aí que tem um potencial absurdo para crescer. E não cresce por causa da mentalidade do dono da empresa.
Porque acha que, tá entrando tal valor. Ah, tá bom. Vou ficar aqui, na minha zona de conforto. Aí entra a questão do medo. De você, assim... Porque para você evoluir, aí você precisa também abrir mão de certas coisas. Às vezes você precisa também pegar aquele dinheiro ali e investir para você evoluir. Sem investimento não tem como, não tem evolução, né? Sim. Aí o cara bate aquele medo. Pô, se eu investir, aí eu vou tirar esse dinheiro daqui? Não, vou ficar aqui. Tá bom do jeito que tá. Não cresce. E você falou em investimento. No ano passado eu investi pesado sobre lixamento zero pó. Ano retrasado, mais ou menos. E isso alavancou bastante a minha empresa. Não sei se você conhece, mas no segmento da pintura hoje a gente tem um lixamento que é zero pó. Lixa não tem poeira. E tanto pra minha saúde, vou te falar, eu melhorei bastante, porque aquele cara que sai todo branco da obra não sai mais. É uma máquina que tem... Isso aí, ele já tem um aspirador integrado. Né? E aí isso me ajudou muito nesse investimento e na internet também. Porque muita gente também tem vergonha. Eu vou gravar um vídeo. Vergonha não vende. Não vende. Vergonha não vende. Você vai continuar no mesmo lugar e vai falar... E você vai ver aquele cara que às vezes tem uma empresa menor que a sua, que sabe menos que você, mas o cara que entendeu que ele não tem mais vergonha, ele posta lá. Exatamente. Vídeo simples. É porque todo mundo espera o momento ideal. E na realidade o momento ideal é agora. Entendeu? Qual é o momento ideal para mim começar a minha empresa? Agora. Então você precisa agir para que isso venha mais forte ainda sobre você. Age. Mas eu tenho um celular que é fraquinho, que grava. Mas só grava. Isso aí, vou gravar, vou ter que apagar porque não tem mais memória. Grava assim mesmo. E posta. Porque depois você vai ver quantas vezes você olha lá para trás e vê seus vídeos e você fala... Nossa, caraca, como é que eu podia gravar isso? Mas você evolui. Você começa com o que você tem. Acabou. Eu tenho aqui um Motorola ferrado. Começa com esse aí. E outra coisa, no meio da academia, lotada, o cara falou assim, vamos fazer um vídeo disso. Eu falei, vamos, agora? Aí ele, não precisa ser agora. Levantei o celular e fiz. No meio da academia. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, você falou assim de uma forma... Você não tem vergonha, não? Aí eu falei assim, eu tenho vergonha de não ganhar dinheiro. Porque um vídeo desse pode me render quantos dólares? Tenho vergonha de não ganhar dinheiro, ué. Então, se você tem vergonha de levantar seu celular e fazer um vídeo, você tem vergonha ou medo de ganhar dinheiro. Rapaz, e é isso, eu sempre falo isso nas minhas palestras, no dia a dia, né? E, assim, você já pensou em desistir? Porque acho que todo mundo já pensou. Já. O que te manteve firme, assim, nesse propósito seu? Você deve ter acordado e falado, cara, eu vou largar tudo. Como é que foi? Conta pra gente aí. Não tive tantos episódios assim, não. Só um, né? Muito problema, muita coisa pra resolver, porque dono de empresa tem problema, filho. Se tem. Sabe aquele momento que você fala assim, cara, hoje... quer saber? Quero mais não. O que te motiva? Conta. Boleto, filho. Olhei assim, aí vem a mulher. Tem que pagar o plano de saúde, tem que pagar isso aqui, tem que pagar isso aqui, tem que pagar isso aqui. Eu falei, opa, vou me arrumar, vou embora, vou pro escritório. Vamos agir. Acabou. Boleto. Maior motivação que existe. E, assim, eu acho que todos nós já cometemos erro no começo, isso é normal. Porque todo mundo fica com medo de errar também, né? Que às vezes você olha hoje para aquele erro que você cometeu lá atrás, que de repente hoje você não faria, mas que te deu experiência para chegar onde você tá. E como, assim, qual erro que você cometeu, né? No seu negócio e o que serviu de aprendizado para você, falaria, pô, hoje eu não faço mais, mas foi um erro que me deu um grande aprendizado. Eu não faço amizade com um empresário que vira pra mim e diz que nunca me cometeu um erro. Não faço. Aquele cara não tem nada pra acrescentar na minha vida. Porque você só aprende errando. Ou você aprende com o erro dos outros. Por exemplo, o cara fez isso e deu um ruim. Quer saber? Eu não vou por esse caminho, não. Porque se eu for, óbvio que vai dar problema. Só que aquele cara que vira pra você e fala assim, não, cheguei onde eu cheguei sem cometer nenhum erro. Ou ele tá mentindo e já começa ruim por aí, tá mentindo, não é confiável você manter uma amizade com uma pessoa dessa. Ou não é um cara pra você ter amizade. Quantos erros você cometeu? Vários. Vários.
Vários. Já. Se eu pedir aqui, ó. Se a gente começar e eu inverter, eu entrevistar você. Um erro que você cometeu que te deu um aprendizado absurdo na sua vida. Uma coisa que, no momento que eu parei assim, quis colocar a minha empresa na mão de outra pessoa para tocar. Isso aí foi... E aí eu vi que ali eu perdi bastante dinheiro e perdi o propósito que eu tinha maior, né? E aí quando você perde dinheiro, quando você pesa no bolso, na realidade, eu falei, cara, não posso. Eu tenho que estar de frente, eu tenho que resolver, eu tenho que ser a voz ali para saber do propósito que eu vim desde lá de trás. Mas foram muitos, assim, que eu não cometeria hoje mais, mas que me deram aprendizado. Porque quando eu passei por isso, eu falei, cara, eu preciso estar de frente no meu negócio. Que eu quis deixar alguém fazendo por mim. O acabamento não era igual, o tratar o cliente não era igual, eu acho que, assim, qualquer dono de empresa nunca vai sair do operacional. Nunca vai. Ele pode ficar o mais rico que for, mas ele não vai sair do operacional. Ele sempre vai ter um dedo ali no operacional. Pra estar junto, pra incentivar, pro time, entendeu? Acho que é uma coisa que hoje eu não faria mais. Eu tentei sair do operacional e ficar só resolvendo a parte burocrática. E não deu certo. O mundo do empreendedorismo, você administrar a sua empresa é a mesma coisa como se você estivesse administrando o seu corpo. Você precisa saber todas as partes do seu corpo. Você precisa conhecer você. Então, a empresa, se você tem uma empresa, você precisa conhecer todos os setores da sua empresa. Então, aquele cara que tem uma empresa e que só quer ficar em casa, ou vai para a empresa, fica lá na salinha no ar-condicionado. Enquanto lá, na parte operacional, tem problema e o cara não sabe resolver. Porque nunca foi na parte operacional da empresa. Sim. Sabe, o cara que sai com um caminhão para entregar, né? A produção, a parte da produção, o cara nunca foi ali. Ele não sabe como é que funciona a empresa dele. É a mesma coisa do nosso corpo. E aí, Jael, vou aproveitar. Se a Naturon fosse uma mensagem, qual seria aí? Agora eu te peguei, hein? Pegou. Não, mas dá pra... Se a Naturon fosse uma mensagem, qual seria? Saúde baseada 100% na natureza. Dá pra fazer. Dá pra fazer. 100%. A natureza tá aí pra fazer o que a indústria farmacêutica, por exemplo, faz. Só que se você pegar um remédio, o princípio ativo, lá o princípio da produção daquele medicamento ali é uma planta medicinal. Então, se eles pegam uma planta medicinal, industrializa aquela planta medicinal ali para ganhar dinheiro em cima, fazendo um remédio, que não estou falando que remédio é uma coisa ruim. Não estou dizendo isso, tá? Só estou dizendo que é melhor uma planta medicinal. É a natureza ao seu favor. Então, você quer ter 100% de saúde, usa a natureza ao seu favor. Claro que tem momentos... Chegou um momento, uma infecção gravíssima. Você deixou chegar a uma infecção gravíssima. Não tem planta que dê jeito. Antibiótico. Mas depois do tratamento antibiótico, entra com um tratamento 100% natural por causa do seu intestino. O antibiótico, ele mata as bactérias ruins que estão te fazendo mal, só que ele vai matar as bactérias boas também. Uhum. E para você refazer essa microbiota intestinal, como é que faz? Então você precisa entrar ali com probióticos, com prebióticos, né? Com alimentos que vão estimular novamente a produção da sua microbiota intestinal. E qual a gente falando sobre empreendedorismo, né? Qual a mentalidade que separa de quem cresce para quem trava? Hoje, na realidade, disciplina ou motivação? O que pesa mais? Disciplina, 100%. Se você precisa de motivação na sua vida para começar um negócio, claro que às vezes você precisa ouvir da boca de outras pessoas, né? Sabe aquela pessoa assim, ó, que tá quase indo, aí você precisa dar um empurrãozinho assim, ó. Vai, filho. Aí a pessoa, vou. Tudo bem, a pessoa só precisou de um empurrãozinho. Mas motivação, você tem motivação todos os dias quando você acorda. Quando você abre o olho, você está sendo motivado. Só de olhar, se você... Acordou, olhou pro lado, tem ali, ó, 3 bocas para alimentar. Você quer motivação maior do que essa?
Agora, disciplina te leva longe. A disciplina muda qualquer coisa na sua vida. Disciplina, aqui, ó. Disciplina alimentar, disciplina no seu trabalho, disciplina em cumprir horário. Acho que tem uma pergunta relacionada a isso. A gente vai chegar lá. Horário é uma coisa, é um hábito que o brasileiro não cumpre. Horário. Então, isso requer o quê? Disciplina. Então é um hábito diário, né? Que você vai ter que fazer essa disciplina, manter essa disciplina no seu dia a dia, né? Para contribuir para o crescimento. Porque, assim, você vê que a pessoa, às vezes, é muito boa no que faz, ela consegue resolver muita coisa, mas na maioria das vezes... A gente que tem empresa, então, que vê que a pessoa é muito boa no que faz, mas é indisciplinada. Muitas das vezes acontece com os funcionários melhores, entendeu? Com o que você consegue fazer. Então, o que você precisa deixar para trás, na realidade, para poder avançar nessa disciplina, entendeu? Para vivenciar essa disciplina. Por muitas das vezes, você precisa deixar o hábito que está travado lá atrás, que está com Sim. você, que está com você no dia a dia, né? Maus hábitos te puxam para trás, né? Maus hábitos alimentares, maus hábitos em relação ao horário. Então, são coisas, são detalhes na sua vida que, se você manter... Uhum. Sabe aquela pedra com corrente? Aquela pedra com corrente que te impede de você andar? Sim. Você não tem que ir lá e quebrar essa corrente para te libertar daquilo ali. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que muita gente tem dificuldade com isso. Já liberou um perdão hoje? Olha como é que o assunto é amplo, né, cara? Já liberou um perdão para alguém hoje? Você precisa liberar o perdão. Sabia que o perdão é uma âncora que não deixa seu navio zarpar? Não, você não vai alavancar na vida se você não liberar o perdão para aquela pessoa que às vezes nem merece um perdão. Mas o perdão não é pra gente, não é pra pessoa. O perdão é pra gente. Aquela pessoa que não merece nenhuma desculpa. Ô, me perdoa. Essa pessoa não merece. Mas chega pra ela e fala assim, ó. Me perdoa. Vai fazer bem pra você. É você que vai alavancar na vida. Então, é uma das pedras das correntes que eu tô falando. É uma coisa que te prende, por exemplo, no passado, uma coisa que aconteceu. Se liberta disso. Não, fica preso nisso não. Maus hábitos alimentares. Fica preso nisso não. Muda de vida. Quando você mudar de vida, quando você entender que detalhes na sua vida. Ó, eu tô falando isso aqui por vivência própria. Quando você cair a revelação e você entender que coisas na sua vida te atrasam, inclusive as amizades, você vai quebrar isso aí. Aí você vai ficar rico. Rapaz, peguei, hein? Tá aqui já. E aproveitando aí, você falou sobre pedras, eu lembrei de uma parceira nossa aqui, a Kairos Engenharia. Vou pedir o Matheus para colocar aí. A Kairos Engenharia, ela tá juntamente conosco aqui no podcast, tá? Eles estão no novo empreendimento agora, já estão bastante tempo no mercado. Eles trabalham com fachada. Você que tem a tua fachada do prédio, você que tem o seu condomínio, se você não quer ter dor de cabeça, quer ter um trabalho de excelência, com garantia, é só falar com eles. Gente, pensa em um atendimento top, atendimento humanizado, tá? Eles têm drone. O legal deles, ô Jael, que eles pegam a fachada ali, eles filmam com o drone, tá? Tudinho, te mostra ali em tempo real para você ver o que precisa ser feito, naquela transparência. Uhum. Então, se você quer ter uma obra com transparência, qualidade e eficiência, convoque aí a Kairos Engenharia, faz um orçamento com eles antes, tá? E você quer construir a tua casa do zero aí e até a parte final, convoque eles aí também, porque eles estão nesse empreendedorismo e estão de frente a uma empresa sensacional. Essa transparência aí é bacana, não é, cara? Faz total diferença, não faz? Faz total diferença com o cliente. Muitas empresas que não é transparente. Isso aí. Então, Esse voo do drone aí é sensacional. a Kairos é sensacional, são amigos nossos também, de longa data aí, tem um trabalho incrível. E aí, a gente está partindo aqui para as partes finais, tá? Rapaz, passa tão rápido, né? O tempo. E uma pergunta aqui para você que a gente separou.
Um conselho para quem quer empreender. Um conselho. Uhum. Se prepara primeiro. Saiba onde você vai aplicar seu dinheiro. Porque é seu dinheiro suado. Você juntou por muito tempo, né? Não pegue empréstimo para você empreender. Não pegue empréstimo. Você está começando o empreendedorismo já com uma dívida. Não faz sentido isso. Você pegar um empréstimo para iniciar um empreendedorismo. Você já inicia uma coisa devendo. Então já não faz sentido. Então você precisa se organizar financeiramente. Ah, eu vendi meu carro. Beleza. O dinheiro é teu. Você não pegou emprestado esse dinheiro. Se programa financeiramente. Saiba onde você está entrando. Escolha o seu nicho. Estude antes. Será que eu vou me dar bem nisso? Será que eu vou eu vou desenvolver tanto assim nisso? Será que isso realmente é para mim? Tudo isso você tem que ficar se perguntando. Quando eu comecei, não sei se você lembra disso, eu comecei com um canal de primeiros socorros. Depois eu parei do nada e criei um canal de obra. Eu criei um canal de obra. Como é que eu vou falar de obra? Não que é assim que tem que usar maquita. Os caras davam gargalhada na minha cara. E eu fazendo um vídeo com maquita, como é que é o nome? De metralhadeira? Não, com aquela... Tem uma serra, né, pra cortar madeira. Serra circular. Serra circular. Os caras davam risada assim, ó. Cala tua boca. O que você tá fazendo? Aí eu falei, ó, vai dar ruim, melhor parar com esse negócio aqui. O canal era assim, coisas de obra. Aí eu falei, não, vou parar com esse negócio aqui. Então, tá vendo como que você começa... Erros. Cometi erros. Eu fui ali, ó, deu ruim. Fui ali, deu ruim. Achei meu nicho. Então, acha o seu nicho. Quando você... É muito tranquilo. Você tá pensando que é uma dor de cabeça, assim. Não. Quando você der de cara com o teu nicho, você sente. É como se fosse assim, opa, é um friozinho na barriga que dá. Você fica, é isso. Achei. É ou não é? Pra assim você achar seu nicho de pintura. Foi a mesma coisa. Eu já vim de uma família, né, que trabalha com pintura, então já tá no sangue. Eu falo que eu acho que eu não faria outra coisa a não ser trabalhar com pintura, uma coisa que eu amo. E eu amo também explicar às pessoas, dar curso, né? Você vê aquelas pessoas ali que estão, às vezes, tem até mais tempo que você, mais tempo aí no dia a dia, mas entende que você tá levando uma mensagem, que você quer levar um melhor para ele ali na demonstração. Na sua visão hoje, qual a maior responsabilidade para quem cria conteúdo na área da saúde, né? Que é o seu maior nicho hoje é sobre a área da saúde, né? Uhum. Manter constância e transparência. Porque eu não prego aquilo que eu não faço. Se eu falo mal da Coca-Cola ou de refrigerante, por que eu vou tomar refrigerante? Não, Israel, você não toma nunca? Não, nunca. Mas nunca. Se eu tiver... Olha só como é que funciona. Também eu preciso ser um cara sociável, né? Então, se eu tô no seu aniversário, tem lá um refrigerante. Ô, Israel, só tem refrigerante pra tomar. Beleza, toma aqui. Deixa aqui uns 200 ml aqui pra mim. Acabou aquilo ali. Porque eu também não preciso ser um ET, né? E... Não, isso aqui eu não como, isso aqui eu não tomo. Você é um cara nojento, cala tua boca, você nunca mais vai vir na minha festa. Não, seja sociável. Tem só refrigerante? Tá. Água, toma um golinho de refrigerante, acabou. Você é um ser humano também. Ah, eu gosto de uma coquinha zero. Toma sua coquinha zero. Uma vez na semana, uma vez no mês. Ah, eu gosto de tomar um sorvete. Toma seu sorvete, mas não vai tomar sorvete todo dia. Aquele potão assim. Você quer tomar um sorvete? Bota 2 bolinhas lá, matou sua vontade de comer sorvete. O que é o sorvete? Péssimo. É péssimo para sua saúde. É uma quantidade de açúcar absurda, de químico absurdo, que não tem nada para acrescentar na sua vida. Mas eu faço um sorvete em casa. 100% natural. Sem adição de açúcar. Parabéns. Mas você vai fazer todo dia? Não. Vai fazer uma vez no ano que você vai fazer. A trabalheira que dá pra fazer, ué. Aí a pessoa prefere ir lá na sorveteria. Tem gente que toma sorvete todos os dias, cara.
Eu penso assim, ó. Tal alimento. Ok. O que esse alimento aqui vai trazer de benefício pro meu organismo? Nada. Então não quero. Ah, esse alimento aqui eu consigo fazer em casa? Não consigo. Então é 100% industrializado. Não quero. A pessoa fala assim, ó. Manteiga ou margarina? Isso vai ser viral pra sempre. Manteiga ou margarina? A margarina você consegue fazer em casa? São, acho que, se eu não me engano, 19 processos químicos da margarina. Você consegue fazer em casa? Não. Mas você consegue fazer a manteiga. São 2 processos só. Soro do leite, bate ali e pronto, virou manteiga. Ah, mas a manteiga tem sódio, que tem gordura saturada. Você vai comer um pote de manteiga todos os dias? Então a pessoa fala... Nutricionistas estão na internet dizendo que a margarina é melhor do que a manteiga. E aí você vê essa mensagem, assim, das pessoas... Deixa a gente se recompor aqui. Tá doido, dá um negócio, aproveitando cara, aqui que a gente tá falando sobre você se alimentar bem, tá no dia a dia legal, entendendo que na área da saúde há alguns erros, né? A gente sabe disso, de algumas falácias de algumas pessoas, que a gente fica nesse meio, né? Porque um fala que a coca é boa, outro fala que a coca é ruim, um fala que a manteiga é legal, outro fala que a outra... Aí a gente fica nesse meio. Eu vi até uma pessoa hoje falando sobre isso quando eu tava vindo pra cá, tá? Falando, gente, se decide porque eu preciso saber o que é bom e o que não é. E a gente vê na internet, todo mundo fala o que é hoje. A gente tá vivenciando isso. Hoje, se você pudesse mudar, a gente tá finalizando aqui, uma das últimas perguntas, se você pudesse mudar hoje um hábito do brasileiro, bate pronto. Cumprir horário. Cumprir horário. Então, para ele estar na realidade... Pra pessoa ser visionária. Visionária no seu dia a dia. Cumpra horário. Só isso. É uma disciplina que muitas pessoas... difícil, nossa, que dificuldade. Para quem empreende, então, trazer alguém que cumpra horário é muito difícil, tá? E qual legado que você quer deixar através do seu trabalho hoje? Saúde. Eu quero que as pessoas, daqui a alguns anos, eu já tô tendo esse feedback, possa virar e falar assim, eu descobri uma doença na minha mãe através do teu vídeo. Quando eu leio isso na internet, que isso já acontece, bate uma felicidade muito tão grande, ô Bruno, porque assim, tem momentos que a gente pensa que o nosso vídeo não tá chegando nas pessoas, sabe? Assim, poxa, mas será que isso tá dando efeito? Aí você recebe uma mensagem assim, descobri uma endometriose na minha mãe. Porque a gente, olha só, achava que cólica no período pré-menstrual é normal. Cólica intensa, que a pessoa quase não sai de casa de tanta cólica, é normal. E não é normal. Então eu fiz um vídeo relacionado a isso, inclusive a questão de progesterona baixa, né? Que na maioria dos casos é progesterona baixa. E falei sobre endometriose, né? Dor durante a relação, dor depois da relação. Aí essa moça falou assim, mas minha mãe tem isso tudo. Peraí. Guardou essa informação, foi no médico. A mãe dela estava com endometriose. Então assim, elas não estavam conseguindo identificar a doença, porque morava numa cidade onde o posto de saúde era 50 quilômetros da casa dela. Mas a sua mensagem chegou lá. A minha é porque tem internet. Então ela descobriu, falou, não, preciso levar minha mãe no posto. Levou no posto, o posto não tinha suporte para eles. Eu falei assim, não, vamos transferir para um hospital maior. Deram um jeito, chegou lá, a mulher estava com endometriose em estado avançado. Ainda bem que descobriu através do meu vídeo. E isso é legal pro caramba, né? Quando a gente muito recebe legal, esse feedback, a gente vê que tá deixando uma mensagem verdadeiramente, né? E, inclusive, eu quero falar também hoje da Kingdom, tá? Quero pedir ao Matheus que coloque aí. É quem produz as nossas canecas. E eles também trabalham com camisas para evento, para igreja, para o trabalho. É tão legal, né? A pessoa uniformizadozinho pro trabalho, direitinho com a logo dele. Eu acho que dá uma ênfase bem legal. São parceiros nossos aqui. Se você quer entregar uma boa camisa, trabalhar com uma camisa legal,
ter uma caneca, e não é só caneca que eles trabalham, garrafa hoje para beber a sua água ali, né? Para utilizar, para levar para academia, para o seu dia a dia. Então, se você quiser fazer qualquer personalizado, é a Kingdom. Tá aqui o arroba deles. Segue lá, porque eles são top. Israel, quero te agradecer, Pô, cara. mas já acabou? Já foi o tempo, você acredita? Passa rápido, tão não passa? bom. Quero te agradecer, cara, por ter vindo de tão longe e atender o nosso convite. Alguém tão que hoje tem tantas tarefas para resolver, tem uma empresa para tocar, tem os canais seus aí para poder fazer vídeo, fazer tudo lá, né, no seu dia a dia. Então, eu imagino que o seu tempo tem mais de 24 horas. Tem menos. Porque isso se chama administração. A gente não pode deixar nosso tempo, nosso trabalho nos consumir 24 Sim. horas, né? Existe tempo para tudo, inclusive chega em casa, desliga o celular, acabou. Então, Tá conseguindo administrar bem esse tempo? 100%. Depois de 8 horas eu não mexo Já mais era. em rede social. Eu vivo de rede social. Após as 8 da noite, eu não ligo rede social. Acabou. Eu faço um detox pro dia seguinte. Pro outro dia para começar com a mente legal. Então, Exatamente. muito obrigado. Obrigado por compartilhar, né, o seu tempo com a gente. Obrigado por compartilhar seu conhecimento também. Acredito que vai ser de grande valia para os profissionais, para quem está empreendendo, para quem, de repente, na área da saúde se identifica também com o nosso podcast. Obrigado mais uma vez, tá, Não, mano? você sabe que é um prazer. Prazer estar aqui com vocês. Equipe aqui muito boa por trás. Parabéns para vocês. Podcast bem bacana. E tem... Você sabe que isso aqui vai longe, né? Eu creio. Você sabe disso. Por que eu tô falando isso? Por causa da tua mente. Você é um cara visionário. Um cara visionário, ele enxerga um pouco mais na frente. Sabe aquela visão que alguns não estão enxergando e você tá assim... Não, mas vai dar certo. Sabe? Quando todo mundo... o vento tá totalmente ao contrário. E lá dentro do seu coração, da sua mente, tá assim... Não, mas vai dar certo. Tô sentindo que vai dar certo. E você vai. E continua. E continua. Então essa visão... Deixa eu só contar uma experiência, dá tempo? Pode falar. Eu tava em São Paulo, fui visitar um grande amigo que tem... Hoje ele tem 8 empresas. Na verdade são 3 e mais as outras são participações, né? Eu fui visitar uma das empresas deles que tem gelo. Só para pegar essa parte do visionário. Ele faz gelo saborizado. Então ele me apresentou um frigorífico enorme. Aí eu olhei assim, eu falei, caramba, olha o tamanho desse frigorífico. Ele preciso de um maior. Aí eu, bestão, isso já tem o quê? Tem uns 6 anos atrás, o bestão aqui, não, mas esse aqui já é muito grande. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas vai depender do tamanho do teu sonho. Virou as costas e saiu. Qual foi o aprendizado nisso? É que se aquilo ali tá bom pra mim, pra ele não tá, ele quer maior. O sonho dele é muito maior. Então, se o meu sonho é limitado, então eu vou ficar ali, naquele negócio bem limitado ali, ó. E olha que pra mim, o frigorífico já era grande. E pra ele não era grande, ué. Ele queria um bem maior. Aí virou pra mim um senhor, uns 60 e poucos anos, muito simples. O cara hoje é bilionário. Se eu ligar pra ele e falar assim, tô precisando de 200 mil, 1 milhão. Passa o Pix aí. Ele me passa um Pix de 1 milhão. Fácil. Podre de rico. Por quê? Visão de negócio. Então ele virou pra mim e falou assim, mas aí você depende do tamanho do teu sonho. Virou as costas e saiu. Em outras palavras, cala tua boca, você não sabe nada. Aprende comigo primeiro. Só pra finalizar. Obrigado, Jael. Obrigado, gente. Até o próximo Negócio que Marca. Vamos.